Quando falamos em marketing, logo pensamos em estratégias aplicadas ao setor privado. Mas você já parou para pensar como utilizar essas mesmas estratégias no setor público? Olá, eu me chamo Eduarda, sou gerente de marketing da Public Marketing, uma empresa de consultoria voltada à comunicação dentro do setor público. Olá pessoal, eu sou a Michelda, sou estudante de graduação de administração aqui da UFAL e eu faço parte do time da Public Marketing como gerente de mídias sociais e das publicações em redes sociais como Instagram e YouTube. Bem, no nosso podcast de hoje trouxemos o tema Desafios da comunicação no setor público e a adoção de práticas inovadoras. Como convidado especial, trouxemos Gutenberg Vieira. Por favor, se apresente. Olá pessoal, eu me chamo Gutenberg, tenho 23 anos e atualmente sou estudante de administração aqui pela UFAL. Também sou agente de pesquisa e mapeamento pelo IBGE. Então, assim, faço parte de um setor público, né, no âmbito federal, onde a gente realiza pesquisas para retratar realmente a realidade do país e, enfim, ajudar a construir ainda mais um país desenvolvido. Começando com o tema, como eu falei anteriormente, né, o marketing ele é muito visto em organizações privadas, poucas pessoas falam sobre o marketing setor público e normalmente quando a gente vê é falado mais sobre o marketing político, que acontece muito durante as eleições. Quais estratégias vocês pensam assim que as organizações públicas podem se inspirar, né, nas privadas para mudar essa visão das pessoas? A gente tem visto, né, atualmente, a própria prefeitura aqui de Maceió tem alimentado um pouco mais o Instagram e tal, as mídias sociais. A gente não via isso com tanta frequência, né, nos governos passados, e acho que é muito importante e muito válido que isso seja amplificado, né? Atualmente a gente vive num mundo totalmente globalizado, onde todo mundo tem acesso a um celular, a um computador, e está sempre consumindo. Então, é até mesmo uma questão de promover acesso a essas pessoas, né? Que estão ali usando seu celular, seu smartphone, seu tablet, enfim, para acessar as políticas públicas também e melhorar o seu dia a dia, vamos dizer assim. Então, as ferramentas que eu acredito que eles podem utilizar é realmente, né, as mídias sociais, como o Instagram, Twitter, TikTok, que hoje em dia está muito em alta, vamos dizer assim, mas de forma estratégica, vamos dizer, né? Acho que não adianta de nada somente promover uma campanha publicitária sem ter um fim naquilo, vamos dizer assim, né? Eu também acredito que as organizações públicas, elas precisam ter uma visão igual às organizações privadas. As organizações privadas, elas veem o público muito como consumidor e elas visam muito lucro. E com isso, faz com que as campanhas de marketing sejam muito assertivas. Só que, às vezes, eu sinto isso também, que as organizações públicas, ela não vê a população como consumidor. Então, elas não focam tanto nessas campanhas para que a população ela viabilize, né? Então, tem que pensar em estratégias, tanto da parte das organizações públicas, para que ela veja a população como consumidor dos serviços que elas oferecem, né? Sim, sim. Tirando as redes sociais, que já foi mencionado, que tipos de tecnologias ou novas criações, né, têm surgido que vocês têm observado assim, no mercado que tem dado muito certo para o setor privado e que a gente pode trazer também, né, para o setor público? Olha, eu trabalhei uma vez como estagiário, né, em uma escola estadual, e aí a gente observa que ainda é muito precária a forma como é organizado os arquivos, vamos dizer assim. Então, os arquivos, eles são impressos com a ficha de cada aluno, enfim, tira xerox e aí você grampeia e você guarda isso numa sala. Então, a gestão atual que está na escola, eles compraram uma máquina de scanner. Então, eles escaneiam aquela documentação para que ela fique salva em nuvem. Então, a gente tem aí o quê? Duas tecnologias, né? A nuvem e esse scanner, que ele faz esse scanner, joga na nuvem e aí você guarda o documento desse aluno, o que diminui, né, tendencialmente, os arquivos. Mesmo assim, ainda gera arquivo, né? Que eu acho que é um ponto que deve ser levado em consideração, observado, tem toda essa questão ambiental que deve ser levada em consideração também. Mas eu acho que seja um ponto também, né? É uma tecnologia que vem para ajudar a otimizar esse serviço, esse trabalho, né, rotineiro que a gente tem no setor público, que é lidar com documentos, lidar com burocracia. Tem o próprio SEI, né, no serviço público, que ajuda a movimentar os processos. Então, acho que é necessário, muito válido,
levando em conta todo o contexto que a gente vive atualmente. É indispensável que não haja essa visão do gestor, vamos dizer assim, de uma escola. Eu trabalhava numa escola, né? É indispensável que essa visão ela seja renegada e que futuramente venha um gestor arcaico, vamos dizer assim, e que ignore tudo isso. Né? Eu acho que isso deve ser somente retroalimentado e reforçado, né? Dessa importância de você sempre manter essa preocupação com o planejamento, a organização, de uma forma bem racional de todo o serviço dentro da repartição pública. É a famosa burocracia, né, que ela é apontada muito assim no setor público como o maior entrave, né, o maior problema. E já falando dessas tecnologias, né, como vocês veem assim que elas podem mudar? E já falando de burocracia também, né, você deu um exemplo de que a adoção dessas novas técnicas diminuiu a burocracia no trabalho que você fazia. Sim. Como vocês pensam assim que atualmente pode mudar? Olha, com pessoas, né? Acho que as pessoas elas estão aí para realmente mudar essa mentalidade, mudar esse padrão que socialmente a gente tem criado e acreditado que o setor público ele é deficitário sempre, né? Assim, acho que depende muito do contexto e da repartição que você está analisando. Há setores que não necessitam, eu acredito, de tanto controle, enfim. Mas há alguns setores que realmente eu acredito que vai sim precisar de pessoas que observem toda a dinâmica dele e que trazem um POP, vamos dizer assim, né? Um procedimento operacional padrão, para que ele seja reajustado e adequado, né? Ali à dinâmica daquelas atividades rotineiras. Isso que você falou, acredito que tem muita ligação com cultura, né? As organizações públicas, elas têm uma cultura muito forte e por isso que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de poder mudar, né, esses processos. O que é que você percebe, assim, Michel, que a gente pode trazer para uma organização pública que já é algo que é aplicado aí no mercado, que não é muito visto no setor público, que a gente pode, tipo, melhorar os processos, né? Eu acho que IA é utilizado muito em organizações privadas para fazer mapeamento em relação à pesquisa, até mesmo uma pesquisa básica ali, para saber o que é que o seu consumidor está fazendo no caso das empresas privadas. E as empresas públicas, no caso das organizações públicas, poderiam utilizar dessas IA para rever muitos dos seus processos, porque é muita burocracia, então os processos não andam, o que não chega informação à população e isso se torna muito desvantajoso, né? Você consegue trazer algum exemplo de inteligências artificiais que tem sido muito usada? Até mesmo no ChatGPT você consegue fazer uma pesquisa básica sobre como as organizações podem acessar a população por meio de que o que mais a população passa mais tempo em qual parte. Exemplo, o TikTok. Vai dizer que é o TikTok, porque muitas pessoas passam tempo no TikTok ou no Instagram. Então, você faz comunicação, publicações voltada para aquela rede social, para que a população ela consiga visualizar. Porque também, só porque eu lembrei agora, tem muito que passa campanhas em rede aberta. Hoje em dia, muitas poucas pessoas realmente assistem rede aberta. Então, muitas pessoas não chegam à informação. Então, utilizar de redes sociais, que a população utiliza muito, é um meio viável para isso. E aí, eu, já puxando o seu gancho, eu falar muito sobre isso, da questão do público, né? É uma coisa que você mencionou também logo no começo. As organizações privadas, elas olham para as pessoas e elas veem aquilo como cliente. Então, elas pensam como que eu vou diferenciar o meu serviço, ou como que eu vou diferenciar o meu produto para conseguir ultrapassar meus concorrentes, digamos assim, né? E a gente não percebe muito isso no setor público, por exemplo. Trazendo para um meio de universidades, quanto mais aluno em uma universidade é benéfico e para outra, tipo, acaba não sendo tão benéfico ela ter poucos alunos. Então, será que a gente poderia trazer isso para um conceito, assim, o que é que vocês pensam? De, tipo, esse sentido de concorrência, como, tipo, duas empresas concorrendo para ver quem tem mais clientes e, tipo, duas universidades públicas concorrendo quem vai ter mais alunos, né? Perfeito. Acredito que a tecnologia entra nesse papel, assim, no setor público, justamente para deixar algo mais harmônico, sabe? No sentido de que, por exemplo, no setor público, a gente não tem muito essa dinâmica da concorrência e tal, mas a gente tem um interesse público das pessoas em que aquela máquina ali funcione de uma forma adequada e que, por exemplo, as pessoas tenham mais acesso à universidade pública, tenham mais acesso
por exemplo, ao ensino básico, né? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, fundamental. Então, assim, promover campanhas, promover de alguma forma, né, mecanismos para que você consiga melhorar ainda mais seus processos, melhorar ainda mais a forma como você organiza e gere ali teu trabalho, vai contribuir bastante para que esse interesse público ele seja satisfeito, né? Porque não adianta nada você ter investimento público se você não consegue geri-lo, né? Acho que cai por terra assim o interesse público das pessoas naquele serviço. Acredito que a inteligência artificial, como ela citou, ela entra muito para ajudar esse gestor a conseguir também lidar com tantas tarefas que eles acabam tendo rotineiramente. Esse diretor dessa escola, né, estadual, ele utilizava bastante a inteligência artificial. Então ele ficava com 1, 2, 3 computadores, é o Alexandre Tuller, até vou citar ele aqui. E, enfim, assim, ele utilizava bastante a IA para ajudar a elaborar planilhas, desenvolver o que estava por trás dessa planilha e conseguir gerenciar ali, controle de gastos, o que entrava, o que saía. Enfim, para conseguir ter uma dimensão mesmo, né? Porque eu acho que hoje em dia, se você ficar muito preso ao papel, caneta, a contabilidade, assim, física, você não consegue acompanhar toda a dinâmica que a gente vive. Não tem como, né? Eu acho que é impossível. Hoje em dia, a gente sempre precisa estar com o celular, com o computador aberto, fazendo alguma coisa, e tudo está dentro dele, tudo está registrado, né? Você recebe seu pagamento no final do mês, cai lá o dinheiro e tal, e você vai fazendo as movimentações, então é uma fonte de registro para tuas atividades ali, e você unir isso através da inteligência artificial, da tecnologia da informação, é indispensável, é o que ajuda você a continuar trabalhando de forma adequada e satisfatória, né, para o interesse público. E, Eduarda, como você estava falando do quesito da universidade pública, o que a gente percebe muito como estudante é a falta de informações sobre os benefícios que a universidade pública oferece. Uhum. Não só como a daqui, como a UFAL, mas também como as outras universidades federais. A gente não tem acesso às informações básicas sobre bolsa, sobre pesquisa, sobre empresa júnior, a gente não tem, a gente só vai conhecer essa dimensão quando chega aqui. E aí quando chega aqui, que a gente sabe dessas informações, que tem isso, tem PIBI, que tem PIBID, mas a gente não sabe onde procurar, onde é que tem, como achar essas informações. Então essas faltas de informações também acabam prejudicando muito as universidades federais, porque a população não entende que tem esses benefícios, que ao entrar dentro da universidade pública, você vai conseguir esses benefícios, você consegue crescer, você consegue se desenvolver, e não que você só vai estar ali nas aulas, assistindo e aprendendo dentro de aula. Não, você pode aprender fora com os projetos de extensão. E os projetos de extensão, eles são os meios que a gente tem para divulgar, né, para as pessoas do ensino médio, ensino fundamental, os benefícios que as organizações, no caso, a universidade, ela oferece. Então, eu acho que a Universidade Federal, ela tem que se utilizar de tecnologias, né, de IAs, para conseguir divulgar e passar essas informações, né, sobre benefícios e tudo que a Universidade Federal oferece. E até se aproveitar, né, como a Michelle falou, TikTok, Instagram, essas plataformas que está todo mundo sempre muito conectado, utilizar ela para levar essas informações, inclusive informações mais básicas, como, por exemplo, que a universidade é pública, então não paga. E é incrível ver que, hoje em dia, né, ainda tem pessoas que acham que paga, né? Eu já comentei isso em sala de aula e falo novamente, já me perguntaram quanto que eu pagava para estudar aqui. Perfeito. E até mesmo essa questão da fake news, né? Cria-se muito uma porta assim, para demonizar a universidade, demonizar assim, o aparato público, propagando notícias falsas, que hoje em dia a gente sabe que está muito em alta. Então, a população de má índole vê como uma oportunidade, né, para demonizar, para criticar e tal, somente por conta de um governo. Mas, assim, acho que cabe também à população entender e ser também, receber essa informação de forma adequada através da universidade. E aí tem que se usar realmente essas ferramentas de uma forma condizente, eu acredito, né, com o que a população espera.
E aí esse assunto já fica para um segundo bloco, quando a gente vai falar sobre análise de dados, resoluções de problemas.